Bom dia, a paz do Senhor, vocês que estão nos assistindo pela internet, que irá nos assistir posteriormente. É motivo de muita alegria estarmos nessa manhã para compartilhar da palavra do Senhor, compartilhar de um tema que hoje muitas pessoas desejam, que é a cura das suas enfermidades, das suas doenças. E a lição de hoje ela tem essa proposta. O título da lição diz: O Senhor Jesus cura hoje. É uma lição que vai nos trazer conhecimento nessa manhã. Vamos navegar pelas Escrituras Sagradas, entender o propósito divino sobre as enfermidades, conhecer a cura divina através das Escrituras, e o mais importante do que isso é entender que nós temos o privilégio de viver essa cura ainda nos dias de hoje, porque o mesmo Deus que operava milagres, conforme está registrado nas Escrituras, e que nós vamos compartilhar nessa manhã, que nós vamos discorrer, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. E da mesma forma que o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ministrou cura, realizou curas e milagres, e libertou oprimidos no passado, conforme registra os textos sagrados, Ele é o mesmo Jesus que está assentado à destra do nosso Deus, e operando maravilhas, através do seu grande poder, através da sua compaixão e através da sua igreja, e também através da sua fé. Então nessa manhã nós temos todos os elementos necessários para tomarmos posse da cura, para as nossas enfermidades físicas, para que o nome do Senhor seja glorificado, para nós ativarmos a nossa fé e receber algo novo nessa manhã. Mesmo no momento de incerteza, no momento de crise do qual nós estamos vivendo, mas hoje Deus tem uma palavra para a sua vida, para a nossa vida, para nós sairmos nesta manhã com conhecimento adquirido e tomarmos posse e receber do Senhor aquilo que Ele tem para a nossa vida. O título da lição diz: O Senhor Jesus cura hoje. A proposta do autor, do escritor da revista nessa manhã já foi lida. Então nós vamos discorrer aí sobre o que a Bíblia fala sobre a cura divina. Vamos entender esse processo, porque Deus se preocupa em nos curar das enfermidades que nós vamos adquirir, o contexto, as entrelinhas da cura e da salvação, e também os desafios que nós temos nos dias atuais, nesse cenário que nós estamos vivendo, enquanto estamos sobre essa terra, sobre este universo. A proposta do tópico 1, que está aí na revista, diz o seguinte: a cura divina na Bíblia. Quando nós olhamos tanto para o título da lição, quanto para os temas propostos pelo escritor e por Deus nessa manhã, nós nos deparamos com algo sobrenatural. Nós nos deparamos com algo que está além do conhecimento humano, que está além daquilo que nós vivemos de forma natural, mas é algo sobrenatural. Para nós entendermos a cura que Deus oferece para nós nos dias de hoje, nós precisamos discorrer sobre quem revela essa cura, onde essa cura está revelada, por que essa cura ela acontece, quem é o autor dessa cura. Então, quando nós vemos a proposta do escritor no primeiro ponto da lição, que fala a cura divina na Bíblia, nós vamos adentrar em adquirir conhecimento e passear pela Bíblia com o objetivo de entender a cura divina através das Escrituras. Eu trouxe aqui alguns conceitos antes de adentrar no conteúdo histórico da lição. Eu trouxe alguns conceitos aqui de forma particionada, ou seja, vamos falar do conceito de cura, para você que está nos assistindo pela internet. Hoje é uma escola dominical, então a escola dominical é um momento de aprendizado, é um momento de entendimento, de nós mergulharmos na palavra do Senhor e extrair conhecimento, porque é o conhecimento da palavra que nos dá a autoridade de crer, como está escrito em Romanos, que a fé ela vem pelo ouvir,
e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós nos dispomos a ouvir a palavra do Senhor, a compreender essa palavra, nós aguçamos a nossa fé, gera em nós a fé, e através da fé nós podemos alcançar muitas coisas, porque o escritor aos Hebreus, ele fala que a fé, ele é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então, se nós tivermos fé, eu acredito que nós receberemos a cura que nós tanto necessitamos nas nossas enfermidades físicas, nesse momento tão avassalador como nós estamos vivendo. É esse o propósito de Deus nessa manhã, trazer conhecimento para que nós sejamos sarados e curados, em nome de Jesus. O conceito de cura está relacionado a ato ou efeito de curar ou de se curar. Um segundo conceito diz recuperação da saúde. Um quarto conceito, um curativo, um remédio. Então, nós vamos trabalhar aqui com os primeiros dois conceitos, o ato ou efeito de curar e recuperação da saúde. E aí nós vamos conhecer também o que é divino. O que o escritor fala quando ele coloca a cura divina na Bíblia? A cura divina, a atribuição divina, ela é um adjetivo que no primeiro conceito diz o seguinte, que é de Deus ou relativo a Deus, próprio da divindade. E aí tem um quinto conceito que o dicionário traz que diz assim, sublime e sobrenatural. Ou seja, a cura divina, ela é algo que recupera a nossa saúde, e que nem sempre vem da ciência natural, ou seja, ela é uma atribuição divina, ela é algo que vem de Deus. Quem é Deus? O Criador, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. E aí a gente continua para entender o que é a palavra de Deus, o que é a Bíblia, o que esse livro que nós vamos extrair dele as informações para podermos afirmar que existe cura de forma sobrenatural, é para nós. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, verso 16 e 17, ele diz o seguinte: toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Então nós entendemos que a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. Embora a Bíblia Sagrada tenha sido escrita por homens, mas é um livro que foi divinamente inspirado por Deus, aonde o próprio Deus se cuidou em se revelar a nós através das Sagradas Escrituras. Por que ela é inerrante e infalível? O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração humano. Sobre essa fundamentação é que nós vamos discorrer que a Bíblia é o melhor livro para nós extrairmos os relatos e os propósitos de Deus através da cura divina. E nós vamos iniciar no primeiro ponto aqui que o escritor colocou, que ele diz o seguinte: a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Eu não vou adentrar na história do povo de Israel, porque é algo muito extenso, não é o propósito dessa lição, mas aqui no texto sagrado, em Êxodo, no capítulo 15, verso 25 e 26, nós já começamos a termos informações na Bíblia Sagrada de que Deus, além de ser o Criador, além de cuidar do seu povo, naquele momento do qual ele estava formando a sua nação, logo após
a nação de Israel sair de dentro do Egito, Deus ele começa então a falar com o povo e a estabelecer as suas leis, os seus estatutos. E em um desses diálogos que Deus começa a ter com o povo para a formação da nação, para eles entenderem que Ele era o Deus que cuidaria daquela nação, Deus ele começa a revelar para aquele povo o cuidado que ele teria com a saúde pública da nação de Israel e também se apresentando aquele povo como o Deus que também cura. Olha o que diz o texto sagrado em Êxodo 15, 25 e 26. Eu não vou ler todos os 2 versículos, eu vou extrair só apenas os pontos principais. Se você estiver em casa, abra sua Bíblia aí, pode acompanhar, que diz o seguinte: em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenança, e os colocou à prova. Isso no verso 15, Êxodo capítulo 15, verso 26. Logo depois, o Senhor continua ainda a falar com a nação e diz o seguinte: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então, Deus ele começa ali já a se revelar àquela nação em sua totalidade, já trazendo a atribuição de cura. E Deus naquele momento, ele estava trazendo muito mais que isso. Ele estava condicionando ao povo, como o texto sagrado diz, que Deus os colocou à prova, a informar para eles que se eles obedecessem os estatutos e as leis, eles não teriam as enfermidades que Deus colocou sobre o Egito. Então o que Deus já estava querendo com aquele povo? Ele já estava começando a levar aquele povo a pensar o seguinte: olha, se vocês querem ter uma vida saudável, se vocês querem viver livre das enfermidades, primeiramente vocês têm que obedecer os meus estatutos. Vocês têm que colocar em prática aquilo que eu ensino. Então, Deus ele já começou um diálogo com a nação no que refere à saúde pública daquele povo. Mais à frente, Deus ele começa a esclarecer mais ao povo acerca desse conteúdo. E ele diz o seguinte: se as pessoas fossem obedientes, teriam saúde. Porém, se fosse desobediente, olha o que ele diz. Então, lá em Levítico, no capítulo 26, verso 16. Então, assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentinos, doenças e febre, que tirarão a visão e definharão a vida. Então aqui Deus já traz de forma mais clara quais seriam as consequências da desobediência do povo se não cumprisse com as leis e com os estatutos. E aí, quando nós vamos analisar esses estatutos e as leis de Deus, tendo como premissa os 10 mandamentos, nós vemos que o tempo todo Deus não quer limitar o homem simplesmente a um conjunto de regras, mas que todas as leis e os estatutos eram para trazer benefícios para aquela nova comunidade, para aquela nova nação, para aquele novo povo que estava surgindo. Então esse era o cuidado de Deus. Deus ele começa a falar com o povo. E aí, lá em Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 21 e 22, o Senhor continua: e o Senhor os encherá de doenças até bani-los na terra, e que vocês estão entrando para tomar posse dela. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação e com um calor abrasador. Ou seja, a consequência da desobediência daquela nação, daquele povo, trariam consequências na sua saúde física. Porém, não era essa a vontade do Senhor. A vontade do Senhor era que aquela nação vivesse de uma forma saudável. E a gente consegue perceber isso no tópico 2. É que esse cuidado de Deus, quando Deus falava para obedecer os mandamentos e os estatutos, nada mais ele queria do que trazer vida em abundância para aquela nação.
Por quê? Porque a maioria das leis e dos estatutos relacionado à saúde pública era um tratamento preventivo contra as doenças, contra aquele sistema em que as pessoas estavam inseridas, né? Hoje, quando nós olhamos para o cenário atual, nós temos tudo o que nós precisamos para ter uma boa higienização, para termos o cuidado com a nossa alimentação, mas naquela época não tinha. Então, assim, a forma de Deus cuidar do povo era através dos estatutos e das leis. E ele estabelecia a prevenção de doenças através de leis sanitárias, né, aonde ele começou a instruir o povo que quando eles fossem fazer as suas necessidades, tinha um certo rito para ser cumprido para evitar contaminação com moscas e etc. Tinha ações preventivas dietéticas, né, quando o Senhor diz a Moisés e Arão assim, lá em Levítico 11, verso 1 e 2, que ele diz assim: digam os israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes serão os que vocês não poderão comer. Então aí Deus traz uma série de animais que o povo não poderia comer, porque eram animais considerados impuros, por conta da própria natureza do animal. Então Deus ele queria cuidar do povo para que o povo não se contaminasse com aqueles animais e trouxesse enfermidades para as suas vidas. Deus também deu orientações em relação ao consumo de gordura, consumo de sangue. Tudo isso está ali no livro de Levítico, né? Deus dando orientações ao povo para que o povo tivesse essa ação preventiva. E mesmo diante de todo esse cenário, desse contexto, né, de Deus orientando ao povo, o próprio Deus, no seu infinito poder, ele começou a fazer obras de cura no Antigo Testamento, né? Alguns textos do Antigo Testamento apresenta obras de cura que Deus trouxe desde o princípio, né? Há relatos ali de Abraão, né, que orou e Deus trouxe fertilidade. A gente conhece a história de Naamã, né, que foi buscar a cura para a sua lepra. Então, a Bíblia no Antigo Testamento, ela traz esse conhecimento para nós, para a gente ver que Deus falou que haveria enfermidade, que Deus trabalhou a prevenção das doenças, e quando ocorreu doenças, que ocorreu situações, Deus, através dos seus meios, trouxe cura para o povo, confirmando a palavra que ele disse lá atrás, que ele era o Deus que cura. Então, a gente vê isso nos relatos do Antigo Testamento, de forma bem superficial, de forma que eu apresentei para os irmãos. No ponto 2 da lição, o escritor ele traz uma proposta das curas no Novo Testamento. Ou seja, nesse primeiro ponto nós falamos, né, da atribuição de cura de Deus, apresentamos alguns momentos que Deus curou, e a gente vai passar para o segundo ponto agora, para o terceiro ponto, que fala das curas do Novo Testamento, que foram as curas realizadas por Jesus. E é até a relação com o título da lição, que o Senhor Jesus cura hoje. Então, eu entendo, dentro da preparação da lição, que esse tópico 3, dentro do ponto 1, ele é de suma relevância para nós compreendermos toda a lição e toda a proposta de Deus para o dia de hoje. Porque o escritor, ele já começa aqui colocando que Israel dependia, né, do cuidado de Deus, né, que Israel daquele tempo dependia do cuidado de Deus. Quando Jesus nasce, que Jesus inicia o seu ministério enquanto Filho de Deus, enquanto Senhor, enquanto Salvador, começa então a trazer algo novo para aquela época. Começa então a trazer algo novo para aquela geração, para aquela nação, naquele tempo específico. E os textos sagrados, já no início, quando a Bíblia começa a relatar ali o início do ministério de Jesus, o texto de Mateus, no capítulo 4, 24 e 23, já começa a nos apresentar que Cristo
sendo filho de Deus, sendo Deus, com a atribuição de Deus, ele também começa a exercer essa função de Deus no que diz a saúde física. Qual que é essa função? De curar. Jesus, ele começou a curar. A Bíblia Sagrada tem isso relatado em vários textos, e nós vamos falar um pouco desses textos, de cada cura, de cada propósito, de cada objetivo, para que você compreenda o tamanho do senhorio e do poder de Cristo e a autoridade que Ele possui sobre toda e qualquer enfermidade ou doença, que independente se existia naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, ou se existir hoje, Ele é o mesmo Jesus que tem a autoridade para trazer cura, para trazer vida. Lá em João 10:10, Jesus ele fala que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, sobre esta palavra, e contextualizando com as informações que a Bíblia nos traz sobre esse início ministerial de Jesus também voltado à cura, é que nós vamos começar a discorrer nessa manhã. Diz o seguinte, lá em Mateus 4, 23 e 24, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, ou seja, trazendo o esclarecimento da palavra de Deus àquele povo, que era também um propósito de Deus, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então, o que o texto diz? Que quando Jesus ele inicia esse ministério, além dele pegar as boas novas de salvação, ele também curava todas as doenças que estavam entre o povo. Ou seja, Jesus veio num tempo onde havia uma nação que estava doente, uma nação que estava enfermo, tanto espiritual quanto na sua saúde física. E relacionando com o tempo que nós estamos vivendo hoje, não é diferente. Hoje nós estamos no meio de um universo completamente doente. Muitas pessoas contaminadas com essa doença, com outras doenças que não têm sido relatadas durante esse tempo, porque o foco tem sido a Covid, mas muitas pessoas ainda estão doentes com câncer, muitas pessoas estão doentes com problemas mentais, muitas pessoas estão debilitados aí na sua saúde por conta do coronavírus, mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele é o mesmo. E o poder dele cura hoje, assim como ele encontrou aquela nação doente, aquela nação enferma, e anunciou as boas novas e curou, ele está fazendo isso nessa manhã. As boas novas do Senhor nessa manhã é para que você seja curado, é para que você tenha conhecimento da palavra e tome posse da cura de Deus para a sua vida nessa manhã. No verso 24 diz o seguinte: notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Não há impossível para o Senhor. O texto sagrado relata inúmeros tipos de doenças, dos quais, quando Jesus tomou a iniciativa de curar, que o povo soube que ele estava curando, outras pessoas trouxeram mais pessoas para ele, e ele continuou curando. Ou seja, se você conhecer a Cristo como alguém que pode curar as suas enfermidades, se você for curado, se você anunciar essa cura, mais pessoas virão até Jesus e mais pessoas serão curadas. Porque é esse o projeto de Jesus. Jesus ele se compadecia. A Bíblia Sagrada relata que Jesus olhava para aquela multidão e compadecia no seu coração. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos que a iniciativa de cura partiu de Jesus. Jesus, ele se compadece de nós, das nossas doenças, das nossas enfermidades, e ele quer nos curar, e ele tem poder para curar. Nós precisamos ter essa certeza nessa manhã, porque a Bíblia Sagrada, conforme eu trouxe anteriormente, essa palavra de Deus, infalível, inerrante, ela fala que Jesus curou todos os enfermos. Ele pode curar toda e qualquer enfermidade.
Mais à frente, né, existe aí vários outros relatos de curas que Jesus fez, vários textos no Evangelho de Mateus trazendo essa informação. E aí eu trouxe ainda mais trouxe de forma específica os tipos de cura que Jesus trazia de forma individual. Lá em Mateus 8:23, a Bíblia relata que Jesus curou um leproso. Diz assim o texto: um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E continua: imediatamente ele foi purificado da sua lepra. Ou seja, a autoridade de Jesus está sim sobre a lepra. Aquele leproso, ele se achegou ao Senhor em adoração e se submeteu à vontade do Senhor. Quando nós analisamos o texto sagrado, não dá para a gente aprofundar no conteúdo que esse texto nos fornece de relacionamento para receber o milagre, mas nós vemos de forma superficial que aquele leproso era um homem doente que chegou diante do Senhor, ainda que enfermo, com adoração. O que muitas vezes nos impede de recebermos o milagre de Deus é que nós queremos colocar em Deus a culpa pelas nossas enfermidades. Aquele homem nos deixa exemplo de que, independente da situação que nós estejamos, independente da nossa enfermidade, quando nós nos achegamos diante de Deus, quando nós nos propomos com esse dever de chegar diante de Deus, diante de Jesus com adoração e nos submeter à autoridade dele e à vontade dele, nós tomamos posse da nossa cura, porque assim aconteceu com aquele leproso. Vamos mais adiante, Mateus 8, versículo 6 até o 13, a cura de um paralítico. E disse o centurião, eu vou resumir aqui, por conta do tempo, vou focar apenas no que é importante. O centurião disse para Jesus: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E aí existe um contexto. Jesus fala para aquele centurião que vai até a casa dele para curar. O centurião fala: não, Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas eu sou homem de autoridade. Ou seja, aquele homem, ele sabia a fundo o que era a autoridade. E ele volta para Jesus e diz assim: eu sou homem de autoridade, mas eu peço ao Senhor que diga somente uma palavra e o meu servo será curado. E aí Jesus disse para ele o seguinte: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. E a Bíblia diz que na mesma hora o servo daquele homem foi curado. Ou seja, aquele centurião, ele foi além, ele trouxe uma admiração tamanha de Jesus, que o próprio Jesus testemunhou daquele centurião, relatando o tamanho da fé daquele homem. Porque ele, conhecendo o que era autoridade, ele olhou para Jesus e viu que Jesus possuía essa autoridade. E entendeu que não era necessário tão somente que Jesus fosse lá, que Jesus impôsse as mãos. Mesmo que Jesus o quisera fazer. Mas ele disse: Senhor, basta tão somente uma palavra. O que eu quero trazer e aplicar na sua vida, na minha vida nessa manhã? Se nós verdadeiramente crermos que Jesus, ele tem a autoridade plena sobre toda e qualquer enfermidade, basta tão somente uma palavra do Senhor para que nós sejamos curados, porque ele possui toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Precisamos acreditar com veemência que essa autoridade é uma atribuição de Cristo e foi dada a Cristo, porque assim nós alcançaremos também a nossa cura. E aqui a Bíblia traz relato da sogra de Pedro que estava em estado febril. Jesus foi e curou. Jesus curou o cego, Jesus curou o mudo, Jesus curou o aleijado, Jesus curou o lunático. Então assim, tudo isso, meus irmãos, é para que a nossa fé seja acrescentada nessa manhã, para nós meditarmos o quanto e como Jesus trouxe cura a tantas pessoas. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Basta tão somente que a gente creia. Basta tão somente que nós tomemos posse. E aí eu quero trazer um outro conteúdo aqui,
ainda dentro do ponto 3 do tópico 1, que diz assim: a promessa de cura divina ainda continua valendo. Nós vemos aqui que o próprio Jesus, ele teve atuação direta em todas essas curas através do seu poder revelado. Jesus, ele foi morto, crucificado, ressuscitou, ficou entre a gente por um certo tempo e foi assunto aos céus. Mas antes dele ser assunto aos céus, antes dele subir para os céus, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 17 e 18, nos traz uma informação importante para nós conhecermos e também aplicarmos nessa manhã, que ele diz o seguinte: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Jesus, através desse texto, ele nos mostra duas coisas. Ele não estaria conosco todos os dias sobre essa terra, embora esteja no céu. Mas ele deixou à igreja, aos seus discípulos, a incumbência de dar continuidade nesse ministério fundamental para a saúde do povo, de impor as mãos sobre os enfermos e estes serem curados. Tiago diz que se tiver alguém enfermo entre nós, que nós devemos sim chamar os presbíteros da igreja, ungir as nossas mãos e impor as mãos sobre o enfermo, que este será curado. O primeiro ensino desse pequeno texto é isso: a responsabilidade de promover a cura sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre a nação, sobre o mundo, está sobre os ombros da igreja. Porque, ainda que Jesus esteja nos céus, mas ele nos outorgou esse poder e essa autoridade para nós exercermos para o bem-estar do mundo. O segundo ponto que ele nos dá a certeza é que, independente de ele ter feito todos esses sinais e maravilhas, ter realizado tantas curas, embora ele fosse assunto aos céus, depois que ele fosse para os céus, essa cura aconteceria sobre a terra. Através da igreja, ainda existe cura na nossa enfermidade física, mas que tem um pressuposto no universo espiritual, através do poder, através da maravilha de Deus sobre esta terra. Adentrando no tópico ponto 2, e eu não vou adentrar de forma mais profunda, porque já foi falado, explanado dentro do ponto 1, que a cura, ela faz parte de um processo de salvação. Nós conhecemos o texto de Isaías 53, onde o profeta ele faz referência da salvação vicária de Jesus lá na cruz, e além dele fazer referência do processo de salvação de Cristo lá na cruz, ele também fala que o Senhor era aquele que levaria as nossas enfermidades. E como eu já expus anteriormente no texto de Mateus, nós percebemos que isso se confirmou no texto sagrado. Isso se confirmou na palavra, ou seja, Jesus, além de ele trazer as boas novas, ele também curou. Quando nós vamos a todo o contexto da história, vai chegar o momento em que Jesus é crucificado, e naquele momento da crucificação, ele está recebendo essa autoridade de levar sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. É isso que nós precisamos crer. E um texto do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 24, diz assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, ou seja, o processo de redenção, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça, evangelho das boas novas. Por suas feridas vocês foram curados. Isso é uma palavra passada, mas com grande poder e potencial presente. Precisamos crer, precisamos tomar posse disso, precisamos nos posicionar e buscar em Deus, porque nada é impossível para Ele. No tópico 3 da lição, que diz o seguinte: a cura divina e os desafios atuais. O escritor, ele traz uma proposta aqui que diz o seguinte: os desafios atuais são diversos, e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter discernimento sobre a vontade de Deus. Nós sabemos que nós estamos
em um mundo doente, muitas pessoas doentes, de toda sorte de doença, mas um cuidado que nós precisamos ter, e o escritor ele ressalta bem isso, é conhecer a natureza da enfermidade. E aí até ele traz em uma parte da lição que ele fala assim, nós precisamos entender isso, para que a gente não vá expulsar demônio onde há doença, e vai mandar para o médico aonde é possessão maligna. A quem pertence esse discernimento? Esse discernimento, ele pertence ao Espírito Santo. Nós, como igreja, através desse ministério que o Senhor nos outorgou, nós precisamos ter esse cuidado, de tentar primeiramente entender a natureza da enfermidade, se é uma possessão demoníaca ou se é algo simplesmente natural, porque nós corremos o grande risco de trazer sérios prejuízos à pessoa que está do outro lado, talvez gerando frustração, talvez ferindo aquela pessoa com afirmações que não são corretas. E a Bíblia Sagrada, a propósito do escritor, ela também nos traz essa informação de pessoas que apresentavam enfermidades, porém era de natureza maligna, como pessoas que apresentavam enfermidades e eram enfermidades. Olha o que diz os textos sagrados. Lá, aquele texto da mulher do fluxo de sangue, que todos nós conhecemos, diz o seguinte, apenas a fala de Jesus para a gente compreender o texto. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa é a história daquela senhora que a Bíblia apresenta, que passou por 12 anos padecendo com fluxo de sangue, e que quando ela se encontrou com Jesus, através da fé, ela ousa tocar em Jesus, recebe a cura. No momento que ela é curada, Jesus fala para ela, olha, a sua fé te curou, vai, fique livre da sua enfermidade. Uma enfermidade meramente física, em momento nenhum o texto sagrado fala que tinha demônio, que tinha possessão maligna, que tinha uma obra de macumbaria, fala nada disso. Já em Mateus, no capítulo 17, verso 14 e 15, diz assim o texto, fala de um rapaz que ele possuía algo num formato de uma epilepsia. Era um rapaz que tinha uma vida normal, mas que de repente tinha crises, caía, às vezes caía no fogo, caía na água. E aí uma coisa interessante é que quando Jesus chega diante dele, é compreensível que aquela enfermidade não era apenas algo natural, ou seja, não era nada neuro, ele não estava passando por um problema mental, mas sim uma possessão maligna. Olha o que diz o texto sagrado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques, está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água, e aí ele continua. Jesus então pede para trazer aquele menino. Depois que os discípulos tentaram curar, os discípulos não conseguiram, Jesus então pede que traga aquela criança até ele. Quando aquela criança chega diante de Cristo, o que a palavra diz? Diz assim, Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Ou seja, nós vemos aqui, para apresentar para você, que existem duas formas de enfermidade, e foram apresentadas à luz da palavra. Então, aquele menino, ele padecia de uma possessão maligna, Jesus chama, liberta ele, no momento que o demônio sai, a palavra fala que ele ficou curado. É o cuidado que nós, enquanto igreja, temos que ter. O segundo ponto, que está lá no ponto 2, que eu acabei pulando aqui, que fala que, às vezes, a enfermidade, ela é sim consequência do pecado. Mas nem toda enfermidade também é consequência do pecado. É um outro entendimento sério que nós temos que ter para a gente não se perder e gerar ferida nas pessoas. A Bíblia Sagrada, ela traz relatos de pessoas que estavam enfermas, que possuíam as suas deficiências e que não era consequência do pecado, mas sim para que o nome do Senhor fosse glorificado. É o caso do cego de nascença. Os discípulos chegam diante de Jesus e falam assim, mestre, quem pecou?
esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E aí Cristo vem e fala: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então aqui a gente vê que a enfermidade daquele homem não teve relação nenhuma com o pecado. De contrapartida, a Bíblia também traz, em João, no capítulo 5, verso 14, a história de um homem que foi curado da sua enfermidade, né, que é aquele paralítico que tinha a sua cama ali, na beira do tanque de Betesda. E o que acontece? Jesus vai, cura, faz a obra redentora, e mais tarde ele encontra Jesus no templo. E aí ele se aproxima de Jesus, e Jesus fala: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então, assim, outra responsabilidade e entendimento que nós, enquanto igreja, precisamos ter quando estivermos à frente de ministrar uma cura, de ministrar uma libertação, uma restauração na vida de uma outra pessoa. Então, o ponto 3 da lição nos traz esses desafios, né, para nós como igreja. E uma outra coisa também que ele coloca, eu já vou caminhando para encerrar a lição, é em relação à isenção dos cristãos quanto a enfermidades. Eu acho isso fantástico, quando o escritor ele traz essa proposta, e isso nos leva a pensar, enquanto igreja, enquanto sociedade, enquanto povo, de que o fato de nós servirmos ao Senhor, o fato de nós estarmos na presença do Senhor, isso não nos dará um salvo-conduto para que nós não padeçamos de enfermidade. Que nós estamos sujeitos a essas circunstâncias. Mas o que nós temos que ter é adoração ao Senhor, e entender que, independente da nossa condição física, o nome do Senhor ele é glorificado. Entender o que Deus quer trabalhar na nossa vida dentro desse processo. Crer que se o Senhor quiser, Ele pode nos curar. Se Ele não quiser, Ele não vai nos curar. E isso não vai interferir na natureza divina do Senhor. Porque, embora nós não entendemos no presente momento, mas nós temos que ter a certeza que as palavras de Jesus, elas são fiéis. E quando ele fala que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância, a ótica de Deus talvez pode ser diferente da nossa. Talvez aquilo que é vida abundante para nós, naquele momento, na minha trajetória, não é vida abundante para Deus. Mas se nós confiarmos nessa palavra, independente da adversidade, da enfermidade, do contexto que nós tivermos inseridos, nós vamos compreender que a vida com abundância proposta por Cristo está se cumprindo nas nossas vidas. E para concluir, eu quero reafirmar as palavras do escritor, que diz o seguinte: precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Meus irmãos, Deus abençoe, tenham um ótimo domingo, bom dia a todos, em nome de Jesus.